Calango negro, o nego, samba de gueto, calango negro. Saudações, senhoras e senhores, eu sou José Petit e estamos começando Linha 2. Linha 2, podemos dizer que é um programa âncora do Tabloide Negro. Ele é formado por seus fundadores que estão presentes neste episódio. Eu sou José Petit, um dos fundadores do Tabloide Negro, e hoje estou, podemos dizer, operário. Hoje eu estou prejudicado, estou operário. E ao meu lado eu tenho o Cláudio. Tô aqui, gente, sempre endireitando ideia torta. E também estou com o Cleiton. Fala aí, galera. 60% dos jovens de periferia, sem antecedentes criminais, já sofreram violência policial. A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras. Nas universidades brasileiras, apenas 2% dos alunos são negros. A cada 4 horas, um jovem negro morre violentamente. Aqui quem fala é Tabloide Negro. Nós somos mais um sobrevivente. Isso aí, gente. Nosso site é www.tabloidenegro.com e nossas redes sociais estão identificadas como @tabloidenegro. Caso você queira também participar do nosso grupo no Telegram, é só solicitar o link através dos nossos contatos, ok? Então, vamos ao tema. O tema de hoje é abordagem policial. Com isso, o nosso amigo Cleiton vai fazer a introdução. Obrigado pela palavra aí, meu irmão Petit. Vamos lá. A Constituição de 1988, ela garante que é dever do Estado fornecer segurança à população. A polícia, seja ela qual for, militar, civil, federal, é considerada uma organização de segurança e é paga com dinheiro público, ou seja, nós, pagadores de impostos, pagadores de boletos que somos, pagamos por essa segurança. E quando a gente paga por qualquer serviço, a gente sempre vai esperar que esse serviço seja executado com a maior qualidade possível. Exemplos: se eu pago uma pessoa para pintar minha casa, o mínimo que eu espero quando acabar o serviço é que as paredes não fiquem manchadas. Se eu levo o carro na oficina, o mínimo que eu espero é que o carro não saia de lá com uma roda faltando. Então, assim, quando a polícia agride, quando a polícia mata inocentes e também quando, em muitos casos, a polícia também permite que pessoas sejam violentadas, isso significa que a gente não está tendo um serviço de segurança de qualidade. E diferente bem de uma roda, diferentemente de uma parede, o prejuízo que a gente paga é com a vida, é com o nosso psicológico. E eu falo isso porque a violência também vem de facções criminosas, facções que ameaçam, facções que matam, e cada vez mais estão se expandindo, e geralmente são em áreas muito pobres. E se isso aí tudo está acontecendo, galera, é porque a segurança pública está falhando. E responsabilizar somente os policiais por essas falhas não é correto. Os governos permitem que a população seja violentada. O governo permite que essa população seja exterminada. Sendo assim, quando a polícia agride, quando a polícia mata inocentes e também quando, em muitos casos, permite que essas pessoas sejam violentadas, e é muito importante a gente fazer um recorte racial aqui. A população negra corresponde a 56% de toda a população brasileira. E como todos nós sabemos, no que diz respeito aos variados tipos de violência, nós somos sempre os mais afetados. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança, em 2019, de todas as mortes ocasionadas de intervenção policial, 79% foram de pessoas negras. Isso em números significa que, das 6.375 pessoas mortas por intervenção policial, 5.036 eram pessoas negras. Bem, a nossa pele é preta, mas quando o assunto é violência, nós somos alvos. Isso aí é reforçado porque, mesmo durante a pandemia, durante o Covid-19, fazendo distanciamento social, ficando em casa, as mortes provocadas por intervenção policial aumentaram. E como a nossa cidade é maravilhosa, Rio de Janeiro, ela foi responsável por 25% das mortes, em junho, o Supremo Tribunal Federal proibiu a realização de operações policiais nas comunidades do Rio de Janeiro, por conta desse aumento alarmante que o Rio de Janeiro conseguiu contribuir. Uma dessas mortes causadas por intervenção policial foi a do adolescente João Pedro, no Complexo São Guilherme, São Gonçalo, que gerou uma comoção muito grande da população carioca. O João Pedro estava em casa, respeitando as normas de segurança de distanciamento social, brincando com seus primos, e mesmo assim foi alvejado, mesmo assim ele foi morto. Embora essas falhas sejam realizadas por policiais, os policiais também são vítimas da violência. Embora o Estado seja o responsável por essas violências e a polícia acaba sendo infelizmente usada como instrumento para propagar essa violência, entre 2018 e 2020, 595 policiais civis e militares foram mortos. De todos esses mortos, 65% eram negros. Entre 2019, 184 policiais civis e militares na ativa cometeram suicídio. E além de um recorte racial, também é muito importante a gente fazer aqui no Linha 2 um recorte de gênero. Em 2019, enquanto os homicídios contra mulheres brancas diminuíram 17%, contra mulheres negras aumentou 12,4%. Em 2018 também, Marielle Franco
Franco foi assassinada. E apesar de uma importância simbólica, de uma repercussão internacional que deu, né, sobre esse assassinato, até hoje, depois de 2 anos, a sociedade ainda aguarda o desfecho do caso, aguarda ainda a identificação dos mandantes, ficando a pergunta: quem mandou matar Marielle? Concordo com tudo que você falou, Cleiton. Os dados são esses. Esses dados são muito tristes e, infelizmente, a gente banalizou esses dados. A gente já se acostumou com esses dados e, principalmente, com essas mortes. A indignação, mas a tendência cada vez é piorar e a gente banalizar. Essa é a consideração que eu tenho. Cláudio, você tem algo a dizer sobre essas informações que o nosso amigo Cleiton forneceu? Cara, só posso falar que é bem triste. É triste a nossa realidade. A gente, desde criança, ter que entender que nós já nascemos com um alvo nas costas, né? Ser homem negro, mulher negra, na sociedade brasileira, infelizmente é isso. É nascer, no caso, com um alvo nas costas. É ver os seus pais, quando você é criança ainda, no caso, terem essa preocupação com você, falando pra... Pelo menos no meu caso aconteceu isso, acho que com vocês também, pedindo pra sair com nota fiscal, com qualquer outra coisa, porque tem que ter ali pra justificar se alguém te abordar. É um caso triste, cara. É uma coisa que a gente tem que lutar sempre. Temos que procurar, em algum momento, em algum lugar, tentar acabar com isso, infelizmente. Segue lá, Petit. Com certeza. Realmente isso aí é bem triste mesmo. E, Cleiton, você tem alguma conclusão com relação a esses dados que você abordou? Além da que você já deu? Algum comentário? Ou tá tranquilo? Cara, assim, o que eu tenho não é nem pra concluir, é mais um sentimento de revolta sobre, como vocês falaram, sobre a banalização da morte de pessoas pretas. Em todos os dados passados aqui, cara, mais de 50%, muito mais, é o reflexo da morte de pessoas pretas. Tanto de policiais quanto de pessoas civis também. Nós somos sempre a maioria das pessoas que são afetadas em relação à violência. E mesmo assim isso não gera nenhuma comoção. Então, por conta de poucos movimentos negros, por conta de poucas pessoas influentes na mídia, na política, ou seja, qual for o veículo de mudança, de revolução, a gente até vê tímidos progressos, mas certeza que se esses dados fossem o oposto na sociedade que a gente se encontra, já teriam sido resolvidos há muito tempo. Enfim, Peixe, não vou me alongar muito não, mas o fato é que é muito revoltante e que, de alguma forma, cara, a gente espera que esse cenário mude, né? Através de políticas, através de cultura, através do que seja lá o que for, mas que esses dados aí deixem de ser uma realidade do povo preto. Ok. Bem, eu vou falar sobre uma questão referente a esse tema da abordagem policial. Nós 3 aqui já fomos abordados por policiais, inclusive por tipos diferentes de policiais. Tem um tipo de abordagem policial, infelizmente, é recorrente no Brasil e gera morte, que é a questão das chacinas. A chacina é um tipo de abordagem policial que também é considerada como genocídio, né? Que mata as pessoas. Na verdade, nem a abordagem é a direita, a abordagem é matar. Chacina, e aí eu trouxe uma formação da chacina de Vigário Geral, tá completando aí mais ou menos 27 anos. Assim como a de Vigário Geral, temos também a chacina da Candelária e a chacina de Jacari. Para quem não lembra, a mais antigas, menores de Magé, foram tirados lá do local e levados para Jacari, onde foram exterminados. E assim, uma coisa interessante da chacina é o seguinte: a chacina geralmente é um tipo de vingança da polícia. A polícia está em guerra com o tráfico, aí o tráfico mata algum policial é exterminado pelo tráfico, aí a polícia, como vingança, vai lá naquela região e sai atirando em quem estiver pela frente. Foi assim que aconteceu em Vigário Geral, foi assim que aconteceu na Candelária. Na Candelária acho que teve outro motivo, mas geralmente é um lance desse aí de extermínio, sempre envolve extermínio. E essas chacinas que eu falei são de 93, mais ou menos. Nós temos aí chacinas recentes, do ano passado, chacina de Costa Barros, chacina do Falé. Eu ia comentar sobre essa aí de Costa Barros, Petit. Eu lembro, foi pesado. Pode falar, pode falar. Lembrando da história, foi essa, se não me engano, que os meninos foram comemorar, né, o primeiro salário de um amigo e foram alvejados depois por não sei quantos tiros quando estavam voltando pra casa. É essa mesmo, né, se não me engano. Episódio lamentável
lamentável, triste demais. Essa aí, ela mexe bastante comigo porque uma das pessoas, um dos adolescentes que morreram, era aluno de uma amiga minha, né? Caramba, Você até cara. conhece, a Verônica. Sim, lembro dela. E na época a Verônica ficou bastante abalada com isso e eu cheguei inclusive a entrevistá-la. Aí mais pra frente a gente vai disponibilizar essa entrevista. Foi muito triste e eu iria participar também da audiência, né, como ouvinte, mas infelizmente devido a trabalho eu não pude comparecer. Mas tá rolando ainda, né, e é uma dificuldade para punir esses policiais. Aí tem um levantamento, inclusive, que mostra que 67 policiais condenados continuam na PM recebendo salário em dia. Olha aí, cara, meu Deus, como é que pode? Entendeu? Então você vê como que as coisas funcionam. Isso não é só aqui no Brasil, também é nos Estados Unidos, tanto é que tivemos todas aquelas manifestações, não é só aqui. Apesar de, como diz o MC Smith, né, cada lugar um ritmo, cada lugar uma lei. Verdade. Aqui tem todo um esquema diferente lá dos Estados Unidos. Mas sempre a gente se prejudicando. Não só nós, os cidadãos, mas também os próprios policiais que acabam morrendo também nessa necropolítica, digamos assim. Então era isso que eu queria compartilhar. Aí deixa aí pro meu amigo Cleiton comentar caso ele queira. Quero, como sempre, né? Seguinte, você falou de Costa Barros, você falou de Vigário Geral, você falou de Falé. São áreas pobres, consideradas pobres, mas eu nunca ouvi falar de nenhuma chacina no Leblon, de nenhuma chacina na Barra da Tijuca, onde tem pessoas com poder aquisitivo, com condições de fazer tráfico de drogas, tráfico de armas, com uma proporção igual ou maior a que ocorre também em favelas, mas não são tratadas da mesma forma. Então, como o Cláudio falou, o nosso alvo está nas costas, e como eu falei, o nosso alvo está pelo fato de termos pele preta. Então, no ano passado, não sei se foi no passado ou se foi no retrasado, em 2018, foi a maior apreensão de fuzil da história do Brasil, foi um condomínio na Barra da Tijuca, onde, se eu não me engano, o nosso excelentíssimo presidente Jair Messias Bolsonaro também fazia parte do próprio condomínio, mas deve ser uma coincidência. A polícia... Deve ser, né, Cleiton? Talvez, né? Pois é. A polícia conseguiu apreender todos esses fuzis sem trocar um tiro, sem matar ninguém. Então, assim, inteligência na polícia tem. Agora, quando que a inteligência é utilizada? O lema da polícia aqui no Rio de Janeiro é servir e proteger. Eu pergunto a vocês, servir a quem? Proteger a quem? A nós de pele preta, tenho certeza que não é. Ok, Cleiton, essa aí é a sua opinião, concordo com ela. E esse lance aí do Vivendas da Barra, que depois o pessoal falou pesada, né? Vivendas da Barra pesada. Teve um lance que eu achei o maior absurdo, que até hoje eu sou bugado com isso, que foi o fato do Carlos Bolsonaro ter acesso ao controle da entrada do condomínio. Isso aí, pra mim, foi a coisa mais incrível que eu já vi na minha vida, entendeu? Como é que pode, né? Um inquilino ter acesso à entrada de pessoas no condomínio. Quem explica isso? Ele tem acesso ao áudio do interfone lá da parada. Olha aí. Isso aí eu fiquei, tipo assim, caraca, meu irmão. Ali foi o cúmulo do absurdo. E passou batido. Passou batidaço. E no mesmo dia, uma mulher do Ministério Público também chegou no fim da tarde pra abafar o assunto. Também teve um lance desse aí. Petit, Fala, Cleiton. eu não fico de bobeira não, irmão, sabe por quê? Inclusive, eu até proponho isso que eu vou falar agora como um próximo tema de podcast, que é a famosa carteirada. Aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, a gente está acostumado à carteirada. A gente, no momento de pandemia, as polícias estavam fazendo um serviço aí de conscientizar as pessoas, e algumas pessoas falaram, eu sou engenheira civil, você nem deveria estar falando comigo, eu sou médico, eu sou isso, sou... Cidadão não, engenheiro civil. Foi isso. Isso, cidadão não engenheiro civil. Brincadeira. Então, assim, o que o filho do Bolsonaro fez foi da carteirada. Eu sou político, meu pai é presidente, então eu exijo que você me dê. Com certeza isso não está no regulamento interno do condomínio, mas, mais uma vez, a famosa carteirada foi dada. Então, assim, se nós, que não somos políticos, se nós que somos meros trabalhadores, na primeira oportunidade a gente consegue usufruir de uma carteirada não porque eu sou engenheiro, porque eu sou médico, então eu tenho... Não tem nada. Nós temos tanto direito quanto uma outra pessoa. Porém, para a gente se favorecer, para a gente se beneficiar, a gente utiliza desse recurso que é a carteirada para conseguir aquilo que a gente não teria direito. E aí a pessoa que está recebendo essa carteirada fala, cara, se eu não fizer eu posso me prejudicar. Então é melhor fazer, deixar isso passar batido, do que isso talvez no futuro próximo vir a me trazer algum prejuízo grande. Então, assim, eu não fico impressionado com o que aconteceu
aconteceu em relação a ele ter acesso à gravação, à portaria, ao áudio. Nosso próprio presidente da República, ele com a carteirada de presidente, ele está comandando a Polícia Federal de uma forma que não deveria. Está interferindo nas investigações, está acabando agora com a Lava Jato. Então, assim... Operação a qual ele defendia com unhas e dentes, hein? É bom lembrar. Com unhas e dentes. Então, assim, a carteirada, ela faz parte da cultura do carioca. Ela faz parte da cultura do brasileiro. E nós, como cariocas, e nós, como os brasileiros, infelizmente, a gente acaba replicando. E nesse exemplo que você deu aí, nos Vivendas da Barra, foi mais um exemplo de carteirada. Ok. Cláudio, tem algo a dizer? É basicamente isso, Petit. Foi o que eu comentei mesmo sobre a questão do caso de Costa Barros e outros, né? Quem assiste o RJTV, creio que em São Paulo seja assim também, na cidade. Aqui em Campos também. É todo dia uma notícia de um preto morto, no caso, ou um policial, ou um bandido, e por aí vai. E a galera de colarinho branco continua impune, né? Como vocês já comentaram, com um político pouca coisa acontece. Infelizmente é isso. É triste, pesado, esse tema mexe muito comigo, é até complicado assim falar, conversar sobre, mas é algo que a gente tem que fazer, tem que trocar ideia sobre, tem que informar a população, porque tá complicado. Temos que dar um basta nisso, porque morre preto de todos os lados, como o Cleiton já comentou. Ele deu os números aí dos policiais pretos que são assassinados diariamente. É fogo, a polícia do Rio, que é a que mais mata, mas também é a que mais morre, e por aí vai. Ok. E, Cláudio, o que você trouxe pra nós aí pra comentar sobre esse assunto, abordagem policial? Então, cara, antes de entrar no assunto, eu quero me explicar, no caso, porque no nosso último episódio, né, que foi sobre injúria racial e racismo, eu usei uma palavra. Eu não sei se a galera interpretou bem a palavra, mas eu queria me explicar, até porque eu usei a palavra mulato, no caso. Só que eu queria dizer e deixar claro que eu usei a palavra porque, na época, pessoas negras de pele clara eram chamadas dessa forma. Eu estava falando sobre o início do século XX e falei da palavra, mas eu quis dizer que mulato era uma palavra que era usada no início do século XX e, infelizmente, é usada até hoje. Muitas pessoas usam e usam ainda como se fosse uma forma de elogio, né? Dando a entender que a pessoa não é tão preta e não tem a pele tão escura. E é bom, assim, especificar que essa palavra ela não deve ser usada em hipótese alguma. Tem uma discussão grande sobre o significado e etc, mas eu acredito que não é bom usar a palavra. Por quê? Porque a palavra é igual a denegrir, criado mudo, outras palavras que a gente tem que extinguir, assim, do nosso dicionário, né? Porque é bem pejorativo para nós, pessoas pretas. Só explicando um pouquinho, o mulato, ele vem de mulo, que é masculino de mula. A mula é um animal estéril, nascido através do cruzamento entre o cavalo e a jumenta, né? Ou a égua e o jumento. Então é aquilo, né, gente? Como é um animal mestiço, usaram essa palavra para denominar pessoas consideradas mestiças, negras de pele clara. Então eu queria só explicar isso aí, porque pode ter ficado meio vago para as pessoas. Então, entrando aqui no material, hoje eu sou um cara dos números. Normalmente aí na pesquisa eu sou mais o cara do qualitativo, mas hoje eu tô quant hoje. Trouxe alguns números aqui para falar pro pessoal, pra gente conversar. Mesmo que pareça óbvio para muita gente, tem muitas pessoas que falam que é mimimi, então é bom a gente explicar. Alguns até falam que preferem ser revistados 1000 vezes do que deixar que um bandido passe impune. Falando agora sobre o tema abordagem policial. Mas quando essas pessoas estão dirigindo alcoolizadas ou qualquer outra coisa, elas são as primeiras a olhar o Twitter, olhar o aplicativo, para ver onde está rolando uma blitz da lei seca, né? Para poder furar e ir por outro caminho, para não bater de frente. Então eu tô aqui com alguns números de uma pesquisa da Datafolha, que foi feita na cidade de São Paulo, que ela afirma que os negros são mais abordados e agredidos pela polícia. São abordados com mais frequência e recebem mais insultos e agressões físicas que os brancos. Então olha aí, ó, além do cara ser já cotado como o suspeito, ele ainda é xingado e apanha na revista policial, né? E isso é uma prática antiga, infelizmente. Os negros são mais revistados do que qualquer outro grupo étnico. Estou com os números aqui da cidade de São Paulo também, no caso, 48% dos negros que foram, dos pretos, né, no caso, porque eles usaram a denominação do IBGE, que divide como preto, pardo, vermelho e amarelo. 48% dos pretos entrevistados dizem já ter sido revistados por policiais. 46% dos pardos e 34% dos brancos. Entre os pretos, quase metade desses 48% já foi revistado alguma vez na vida. E desses, 21% já foram ofendidos verbalmente e 14% agredidos fisicamente por policiais. Os pardos superam os pretos em ofensas. 27% deles foram ofendidos verbalmente e 12% agredidos fisicamente. É complicado demais. Enquanto os brancos, só 34% já passaram por revista policial, 17% ouviram ofensas e 6% já foram agredidos. Menos
da metade da incidência entre os negros. Então, assim, gente, é complicado. A disparidade está aí, tá clara. Eu trouxe outro artigo aqui também, que é sobre filtragem policial na seleção de suspeitos, que também mostra a mesma coisa, só para elucidar mesmo que a disparidade é absurda. E além da violência policial na abordagem, que eu já tomei diversas duras com fuzil na cara, creio que vocês também, creio não, sei que vocês também. Então é complicado a humilhação, porque assim, não tem muito a ver com classe social, tá aqui no artigo. Os negros, eles são abordados, negros no geral, né, pretos e pardos, são abordados diretamente. Eu mesmo, arrumado, indo sair, encontrar meus amigos, indo para uma festa, já fui parado pela polícia. De primeiro eu fiquei até, assim, eu nem entendi. Eles pararam, jogaram um fuzil na minha cara, eu tava com fone de ouvido, eu tirei o fone porque eu já imaginei, se eu continuar andando, não ouvir o que esse cara tá falando, ele pode atirar. Então eu parei, tirei o fone, mandou encostar na parede, aquela humilhação básica para quem já foi parado, né, sendo preto ou branco, quem já tomou dura da polícia sabe como é. Então o que eu tenho é, para finalizar aqui, cara, tem duas frases que são importantes. Eu acho que agora, durante esse período nos Estados Unidos, o Black Lives Matter, né, e aqui vidas negras importam, eu tenho duas frases. Primeiro, vidas negras importam e parem de nos matar. É basicamente isso, Petit. Tranquilo. Cleiton, você tem algo a comentar? Yes, we can. Vamos lá. Eu parei de contar quantas abordagens policiais eu sofri entre eu ter a minha permissão de habilitação e minha carteira definitiva durante o primeiro ano. O meu pai tinha um carro, uma Fiat Uno vermelhinha desbotada. 4 portas, eu lembro. 4. Eu lembro do dia que seu pai chegou com a Fiat Uno e você ficou louco. Você moleque. ficou pulando radiante. Eu nunca vou esquecer esse dia, cara. Foi muito maneiro. Você acompanhou o dia, então, que meu pai tirou o carro da concessionária e ela era vinho ainda. Sim, mas ela era linda na ela foi meio que época. desbotando. E eu lembro que, pô, foi muito maneiro, cara. Eu todo bobo, cara. Eu falei, caraca, meu pai comprou um carro, meu pai comprou um carro. E criança, né, cara, muito feliz. Não, e era um carro 4 portas, cara. Isso que era o mais maneiro, 4 cara. portas. Na época, né, mó novidade, assim, tipo, tirando onda. Na época, meu irmão, pô, mó novidade, cara. Muito maneiro, cara. Então, assim, foi uma conquista muito grande. Então, quando eu comecei a tomar gosto pela direção, é muito válido também reforçar aqui que o que meu pai fez na década de 90, os pais de hoje em dia eu duvido que façam, que ele me ensinou a dirigir com meus 13, 14 anos de idade. Né? Mas... Olha uma influência, rapaz. Me lembrem de comentar sobre esse detalhe, que isso pra mim é um absurdo isso, mas tudo bem, vai lá. Eu jamais faria isso, jamais vou fazer isso com meu filho. Sim. Mas enfim, cara, década de 90, né, cara? Isso aí claro, era meio que permitido, né? E aí meu pai já preocupado, pô, meu filho vai fazer 18 anos, vai querer andar de carro, então eu já ando certinho com o carro, que eu já conheço como é que funciona aqui no Rio de Janeiro, com ele, então eu vou deixar o carro 100% certo, documentação, revisão, lanterna, justamente para não ter nenhum problema. Então, fui pra autoescola, consegui passar no teste, então eu com meus 18 para 19 anos já estava com uma habilitação de permissão para começar a dirigir. Eu, entre esse primeiro ano de permissão e o primeiro ano de habilitação, vou parado mais de 12 vezes. Meu Deus, 12 cara, vezes. meu Deus. Então, assim, eu parei de contar, porque depois disso tive inúmeros episódios, perguntando pra onde eu ia, quem era o carro. Aí, felizmente, o nome do meu pai completo só muda o primeiro nome pro meu. Então, assim, ele via que meu pai era o responsável pelo carro, o documento, tudo certinho. Inclusive, mais de 3, 4, 5 vezes, policiais, depois que perceberam que o documento estava tudo certo, que o carro não tinha nenhum defeito, por mais antiguinho que já fosse, o carro não tinha nenhum defeito, eles falavam, pô, tá tudo certo aí, mas não tem como você me dar um Guaraná, não? Brincadeira, né, cara? Meu Deus do céu. Então, assim, eu falava, cara, me desculpa, não tem como dar aquela de chavada, meti o pé. Mas eu já tive esse tipo de conversa com colegas meus que são brancos, eles nunca foram parados. E isso eu falo, colegas hoje em dia, com seus 30 anos, 25 anos de idade. Eu com 18 para 19, eu fui parado mais de 12 vezes. Eu com 33, então, meu irmão, não vou nem... Eu parei de contar. Mas então, só para elucidar esse caso de abordagem policial, tanto para o jovem negro que tem carro, ou que dirige carro, ou que tá de carona, ou que tá andando a pé, ele é considerado uma ameaça. E ameaças devem ser tratadas com truculência.
Então essa é a única forma que a Polícia do Estado do Rio de Janeiro encontra de fazer abordagem em jovens negros que estão na periferia. Cara, nesse assunto é até complicado. Eu tomo dura da polícia desde 11 anos de idade. Você me lembrou de um ponto que eu esqueci de comentar. Desde 11 anos de idade eu tomo dura da polícia. Hoje em dia eu tenho 30. Eu acho que tenho o quê? 1 ano ou 2 que eu não tomo enquadro. Mas para pensar aí, de 11 até 30 anos tomando enquadro da polícia. Eu nunca apanhei. Assim, a abordagem foi sempre pesada no caso, arma na cara, documento, quantos anos você tem. Isso rolava muito quando eu era mais novo, porque eu sempre fui alto, né? Eu já tinha, sei lá, com 12, 13 anos, eu já tinha 1,75, por aí, sempre fui grandão. Mas com cara de bobão, né? E quando eu contava pra minha mãe, isso que era engraçado, cara, e triste ao mesmo tempo, assim. Se ela ouviu o podcast, ela vai lembrar. Eu contava isso e ela falava, ela e o meu pai, né, no caso. Eles falavam assim, não, cara, eles param brancos também, não é assim. Porque eu já chegava revoltado, eu já tinha noção. Como eu comentei na primeira edição do nosso podcast, ouvindo Racionais, desde moleque, Racionais MV Bill, eu já criei uma consciência racial. Então eu tinha noção que eu tava tomando aquela dura porque era preto. Eu falava isso pros meus pais e eles tentavam, eu não sei se também era uma forma de me deixar mais tranquilo, mais calmo, acalmar meu coração assim. Eles falavam, não, na Zona Sul também acontece isso. Se você parar e olhar, prestar atenção na televisão, tem aí sempre um branco rodando com drogas, rodando no tráfico, um político branco, etc. Aí na época eu discutia com eles, assim, eu não conseguia entender também o porquê deles falarem aquilo. E isso foi complicado pra mim, assim. Hoje em dia não, os dois têm uma mentalidade diferente, até porque a gente conversa bastante, mas na época isso era muito louco, porque eu chegava em casa, contava, achando que meus pais iam chegar, não, é isso mesmo, tá errado, é racismo, não sei o quê. Não, eles tentavam remediar aquela situação. E depois, sei lá, uma semana depois, um mês depois, eu tomava outra dura. Aí eu ficava naquele lance, né, com aquele, como diz a rapaziada aí, com ódio no coração, ou então cheio de ódio. Eu ficava sem entender. E é isso, é uma confusão na cabeça do jovem negro, que ele não entende o porquê. Pô, por que eu tô tomando dura assim? E aconteceu comigo a mesma coisa, Cleiton. Chegava e perguntava pros meus amigos brancos, e aí, como é que, pô, já tomou dura? Sabe como? Não, eu nunca, não sei o quê. Na época, né, as pessoas consideravam brincadeira, mas não é brincadeira, é racismo, né? Eles chegavam e falavam assim, pô, Claudio, anda comigo que tu não vai tomar dura, pode ficar tranquilo, se estiver comigo não vai acontecer nada. E eu na época não entendia muito bem, né, ficava, realmente, né, comigo é diferente, com eles, pô, passam batidão. É isso, rapaziada. Complicado. Com relação a essa questão aí, voltando lá a história do pai ensinar o filho a dirigir. Vamos lá. Isso aí eu digo que é um absurdo porque eu tenho um caso que eu conheço na minha família de o pai que ensinou o filho a dirigir cedo e aí esquece que o filho é um adolescente. E adolescente, né, metade criança, metade adulto. Ou então uma criança com poderes de adulto. E aí a adolescente acaba fazendo besteira. Né? E infelizmente esse meu parente fez besteira e acabou sendo piloto de fuga do tráfico. Meu Deus, pesado. E aí na fuga ele bateu com o carro e ficou paraplégico. Então minha recomendação aos pais: não ensinem seus filhos a andar de carro. Ah, mas ele vai aprender, tal. Conversem com seus filhos. Não ensinem seus filhos a andar de carro. Deixa eles aprenderem na autoescola. Pois é, a autoescola tá aí pra isso. Outra coisa, seu filho passou na autoescola, deixe ele 1 ano sem andar de carro, tá? Porque ele tá com uma permissão e ele tá na mão do policial. Isso aí fica a critério de cada um, mas a recomendação que eu dou é essa. Evite dar o rolê quando você tá na permissão. Espera chegar a definitiva. Se ele esperou 18 anos pra andar de carro, ele consegue esperar 19. Essa é a minha fala. Mas aí ele perde a prática, Petit. Ele perde a prática. Eu sofri com isso. Prática se desenvolve, cara. Não, concordo. Prática se desenvolve. Eu concordo. Mas é complicado. Não, é assim, cara, mas olha só, o negócio também, cara, a gente tá falando aí, cara, da década de 90, onde sempre foi proibido, mas a galera não usava cinto, a galera não usava capacete em moto, a galera, saía com um pack de cerveja daqui do Rio de Janeiro pra São Paulo e ia bebendo. Eu não tô te falando que hoje isso não aconteça, mas a incidência disso eu creio que tem diminuído muito. Eu acho, pelo menos na minha visão inocente, que essa parada aí de você ensinar seu filho a dirigir com 12, 13, 14 anos, cara, realmente era irresponsável na década de 90 e hoje, quase 30 anos depois, é muito mais irresponsável. Então eu creio que alguns pais sejam mais inteligentes, né, mais
de acordo com a lei que rege o nosso trânsito, de não permitir que os filhos, realmente, igual o Petit falou, dirijam antes da maioridade. Nada, Cleiton. Na periferia é a mesma coisa, irmão. Moto, carro, mesma coisa. Molecada aí, realidade, favela, molecadinha, 12, 13, 14, tá de bis. Hoje em dia a moda é o PCX, que é a moda. MC Rodson fala direto, tem até uma música falando sobre isso. Procurem, é uma música muito boa. Cara, essa PCX aí, meu irmão, tem uma potência de moto mesmo. Sim, é isso que eu tô falando. Moto de gente grande. Então a molecada usa. Pô. Dá rolê nas favelas, dá rolê nos bairros periféricos, não só dentro das favelas, bairros periféricos. Isso ainda é bem frequente. Não acabou, não. É verdade, irmão. A gente passa para as notícias da semana. Cleiton, você separou alguma notícia para nós? Separei. A notícia que eu separei foi em relação ao discurso, né, que o Papa fez em relação a ser favorável. A abordagem policial? Mudou de tema, né, irmão? Não, mudei, é muito pesado. Fala aí, tô te zoando, pode falar. Eu não tô zoando, não. O papo é branco, tá? Só lembrando. Brincadeira, gente. Brincadeira. O papo é legal. Brincadeira. Um branco legal. Sério. Fala aí. Então, do pronunciamento que o Papa fez em relação sobre a união civil de gays, eu vou falar aqui 2 trechinhos do que ele comentou. Abre aspas. Os homossexuais têm direito a formar uma família, fecha aspas. Entre aspas, novamente, eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso, fecha aspas. Bem, muito importante que o Papa, né, no caso Francisco, esteja se posicionando dessa forma, porque tem muitas pessoas da população LGBTQI+, que professa a fé católica e que de alguma forma se sente incomodado pelo fato de estar exercendo o direito de sua fé, mas ser rechaçado pelo próprio Vaticano. Então, obviamente, não são os gays que vão deixar de viver as suas vidas porque o Vaticano não endorça, não aceita. Tem pessoas que não estão nem aí pro que o Vaticano pensa. Mas eu vejo que é muito importante, sim, a liderança católica, né, MOR, que se encontra lá no Vaticano, na Itália, dar esse tipo de discurso, mostrar que a Igreja Católica, finalmente, ela pode começar a deixar de ser tão dura em relação a algumas coisas, né? Vai ter uma crítica minha aqui em relação aos métodos contraceptivos. Se eu não estiver enganado, até hoje a Igreja Católica proíbe o uso de métodos contraceptivos. E a verdade é que hoje, se a gente não fizer a utilização desses recursos, a taxa de natalidade pode e vai aumentar muito mais do que já está hoje em dia. Então, esse posicionamento progressista do Papa Francisco, ele realmente é muito positivo, ainda mais em um ano de tantas derrotas que nós estamos tendo, de um ano muito difícil. Então esse tipo de postura que ele vem se afirmando aí, realmente, não só para a população LGBTQI+, é importante, como para a gente também. Ok, maravilha. Papa, gostei, legal. Com relação à minha notícia, o que eu tenho a dizer é a questão do debate. Está rolando aí as eleições municipais e não está rolando debate. E aí me pergunto por que não está rolando debate. Eles alegam que tem questões lá de segurança, saúde, não sei o quê, mas isso está acontecendo coincidentemente no governo Bolsonaro e coincidentemente no momento em que, por exemplo, nas eleições de São Paulo, o Guilherme Boulos do PSOL está crescendo nas pesquisas e o Celso Russomano está caindo nas pesquisas. Aí, coincidentemente, não haverá mais debate. Mas a TV Cultura, na contramão, acabou de dizer que vai ter debate na TV Cultura. Ele está marcado para o dia 12 de novembro. E eu acho particularmente um absurdo não haver esses debates tradicionais nas emissoras. Eu fico muito indignado com isso. Essa é a notícia que eu separei aí para vocês. Eu concordo com você, cara. Aqui em Campos também tá rolando isso. A população tá até... Uma parcela, né? Da população tá indignada, porque não vai ter debate, né? Quer dizer... Aqui algumas não emissoras como Globo, Record, mas algumas emissoras menores aqui da cidade vão realizar, na real, o debate. Só que assim, eu quero colocar isso em discussão. E sobre a questão da pandemia aí, o que você acha disso? A justificativa deles é a questão da aglomeração, né? Assim, durante um debate, pelo menos aqui em Campos tem pelo menos 11 candidatos, no Rio eu não sei, em São Paulo também não tô ligado, mas assim, 11 pessoas no mesmo local, sendo que eu concordo com você. Eu quero que tenha um debate, mas eu quero colocar isso em discussão porque eu acho interessante.
realmente um tema oportuno. Como seria? Como fariam? Não sei se você já pensou em algo sobre, mas uma alternativa para que isso possa acontecer com tranquilidade, que os métodos, né, sejam respeitados da OMS, no caso. Boa pergunta. Vamos lá, eu vou dividir essa resposta minha aqui em duas partes. Primeiro, em relação a essa falta de debate dos políticos, né? Principalmente aqui no Rio de Janeiro, cidade da qual a gente faz parte. O carioca não sabe votar. Calma, Cleiton. O carioca não sabe votar. A gente colocou Crivella, a gente colocou Wilson Witzel, a gente elegeu a família Bolsonaro. Então, assim, nem pra Big Brother, cara, a gente sabe votar. Pra conseguir fazer que a Thelma ganhasse, cara, foi um sacrifício. Então, assim, tá claro que carioca não sabe votar. E depois da eleição, Jair Messias Bolsonaro, que ele ia na Globo levando a anotação na mão. Então, assim, na verdade, a pessoa que tá consciente de quem vai votar, ela tá pouco se lixando pra debate, ela quer ver o circo pegar fogo. A pessoa pode falar que vai queimar o Rio de Janeiro, vai saquear a educação, que vai saquear a saúde, mas a pessoa já se convenceu que esse é o candidato dela, discussão nenhuma, debate nenhum, vai fazer com que ela mude de opinião. Isso eu tô falando mediante ao que eu tenho visto. Eu acho sim que o debate é muito importante, eu acho sim que o debate pode trazer, por mais que alguns candidatos não venham a se eleger, mas que tenham uma luz, um farol em cima. Poxa, ó, gostei do posicionamento dessa candidata à prefeitura. Gostei do posicionamento desse cara que eu nunca ouvi falar, mas que bom que na próxima eleição ele pode talvez vir como deputado ou vir como prefeito novamente. Então eu acho importante, mas eu realmente estou bem desesperançoso que debates façam com que algumas pessoas mudem de ideia, que elas realmente vejam, não, através desse debate aí eu tô vendo que o meu candidato é muito fraco, não tem propostas. E eu não penso assim não, já vi que o povo carioca já deu muita demonstração que não sabe votar. E agora, em relação à pandemia, para mim seja uma justificativa que não se sustenta. Tem vários programas de televisão fazendo programas de entrevistas por videoconferência. A gente pode botar todo mundo também num estágio, no Maracanã possível, cada um ficar distante aí de uma pessoa, um certo nível, você tá tendo jogo de futebol, cara. Como é que a gente não vai conseguir fazer um programa de debate? E olha que para ter um jogo de futebol, além dos jogadores, comissão técnica, jornalistas, tem os profissionais também do estádio, tem as pessoas que vão levar os jogadores, os massagistas, os médicos, enfim, assim, querer é uma coisa, poder é outra. Eles não querem, poder pode, mas eles não querem. Vamos lá, a pergunta com relação à pandemia, como seria, no caso da Record, como seria um debate na Record no esquema pandemia? Minha resposta, pergunte aos diretores e técnicos que estão se adaptando para voltar com as novelas ao ar. Eles têm a resposta. Se a Record consegue voltar com a novela, com as gravações das novelas, eles conseguem, acho que eles conseguem voltar com os debates. Eu não tenho que responder como seria isso tecnicamente. Se quer uma solução, me paguem que eu dou uma maravilhosa. Assim como eles recebem para fazer os esquemas, me paga que eu crio um esquema com a metade do investimento, eu crio um esquema 1000 vezes melhor. Nem que eu tenha que botar cada um numa caixa de acrílico. Fechar assim, bolha, né? Tipo o Jimmy Bolha. Uma caixa de acrílico, vários furos, entendeu? E cada um vai falando lá. Mas vamos lá. A afirmação do Cleiton, ele falou que o carioca não sabe votar. Eu achava isso um tempo. Teve uma época que eu achava que o carioca era burro. O carioca é burro, não sabe votar. O povo é burro, não sabe votar. Só que aí eu vi que não era assim. Na verdade, burro sou eu que não consigo convencer o povo a não votar nos candidatos errados. Uma coisa interessante, eu aprendi com um cara que é um radical, mas o que ele falou, eu achei muito interessante. Ele foi questionado numa entrevista, que foi o Rui Costa Pimenta, a liderança lá do PCO. Ele falou uma coisa que eu achei muito legal, foi o seguinte: o povo não é burro, ele trabalha com as informações que tem. E quais são as informações que ele tem? As informações que ele tem é que existe Crivella e existe Witzel e existe Eduardo Paes, entendeu? O que ele sabe do Tarcísio Mota, por exemplo? Na época, talvez, sabia pouco, baseado na experiência que eu tenho em favelas, o pessoal sabe pouco, sabia pouco sobre Tarcísio Mota, mas sabia muito ou básico sobre o Crivella. Acho que foi o Freixo que competiu com o Crivella na época. E assim, o que o pessoal sabia do Freixo? O pessoal sabia que o Freixo estava supostamente envolvido com tráfico, que ele defendia bandido, era essa a informação que o povo tinha. Com relação ao Crivella, o que o povo sabia? Talvez não sabia muita coisa, mas o pastor local daquela igreja periférica sabia e indicava o Marcelo Crivella como prefeito. Então,
Essas eram as informações que as pessoas tinham. E aí a pessoa lida com as informações que tem. Outra coisa, só para finalizar, a questão do povo. Uma coisa que eu percebi, posso estar enganado, mas é que o povo brasileiro, ele é de centro. E ele vai de acordo com as tendências. Que tendências? Geralmente as tendências estadunidenses. Quando foi Obama, a gente estava aqui na vibe esquerdinha. Aí veio Trump e a gente está na vibe do Bolsonaro. A gente segue as tendências. O povo uma hora é de esquerda, o povo uma hora é de direita. Tudo de acordo com as tendências. São as minhas considerações aí. Quem quiser comentar, fique à vontade. Então, falando só um pouco sobre essa questão de não saber votar e do debate também, da pessoa não ligar para o debate, óbvio que tem uma grande parcela da população, maioria, eu acho, no caso, minha opinião, porque eu não tenho dados sobre isso. Eu gosto sempre de colocar as coisas com dados. Então, como eu não tenho, na minha opinião, a maioria realmente não se importa tanto com o debate. Mas, assim, o que eu posso afirmar nesse ponto é que os indecisos que decidem uma eleição. Isso comprovado estatisticamente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Apesar de eu discordar também de todos os últimos prefeitos da cidade do Rio de Janeiro, todos os últimos governadores, eu concordo com o que o Petit falou sobre a questão da falta de não conseguir convencer, falta de convencimento, não conseguir convencer as pessoas a mudarem o seu voto. Eu acho que o problema tá nessa questão, nessa ponta. Eu também fico triste por isso e vejo que é uma falha nossa. Eu posso me dizer de esquerda? Sim, atualmente eu sou uma pessoa de esquerda. Eu acho que pessoas negras têm que ser de esquerda. Mesmo entendendo toda a questão de nem esquerda, nem direita e tal, esse blá blá blá, eu acho que assim, nós negros temos que estar dentro das instituições. E se a gente não levar a política a sério, falar que não vai votar, falar que é tudo igual, a gente nunca vai adentrar nessas instituições, nem como organização civil ou nem como candidatos, entendeu? Porque tem vários candidatos negros, aí eu tô indo já tô me alongando um pouco, vários candidatos negros que estão aí botando a cara, não agora, de muito tempo, mas agora está bem forte, principalmente mulheres negras, e tem uma parcela de pessoas negras que entendem que não tem que votar, que não tem que se meter com política e por aí vai. Por isso que eu acho que fomentar o debate, como vocês falaram, arrumar algum jeito, sei lá, botar no Maracanã, botar numa bolha, o que quer que seja. A gente tem que conseguir que esses debates aconteçam. E é isso, só pra finalizar mesmo. Bem, então temos aqui o Cláudio. Cláudio, o que você trouxe pra nós aí de notícia? Então, minha notícia é, já que o papo hoje foi bem sério, né? A gente trocou uma ideia boa, conversou sobre coisas sérias, tristes, então eu vou animar um pouco o pessoal. Essa semana, o candidato a vereador, né, pro segundo mandato, Fernando Holliday, anunciou que entraria para o rap, começaria a compor, né, divulgar os seus raps. Então ele lançou um, que é bem engraçado, assim, é bom deixar claro que ele antes criticava, já criticou diversos rappers, falou que esse era um estilo de esquerdistas, loucos, lunáticos e por aí vai, e agora ele tá se envolvendo aí no meio. Teve até uma discussão com o Emicida essa semana pelo Twitter. O Emicida ficou bolado, né, porque viu que o cara queria entrar pra brincar, né, com o movimento que ele leva muito a sério, que é o movimento do hip hop, mas é isso também. A arte a gente não pode limitar ninguém, né, gente? Quem quiser fazer rap que faça, ninguém tá aqui pra limitar. Mas é isso, eu só queria comentar que foi uma sacada dele, ainda mais pra direita, né, para as pessoas que o apoiam, e eu creio que ele tenha conseguido ali a sua reeleição, né, no caso. Então é isso, é só pra descontrair um pouco. Fiquem com essa notícia aí, depois procurem, que tem lá no YouTube, o rap do Fernando Holliday. Tu gostou do rap, Cláudio? Se eu gostei, eu achei engraçado. Pra ser sincero, eu achei engraçado. Uma boa sacada. Não gosto do Fernando Holliday. Acho ele bem fraquinho. Assim, até pra um cara de direita, um cara liberal, eu achei ele fraco mesmo. Mas o rap ficou engraçado. Fala aí, Cleiton. Cara, sendo um jurado do The Voice aí, achei o rap dele muito ruim. O clipe eu achei mediano. Agora o rap eu achei ruim. Perdeu muita métrica em alguns momentos. Enfim, achei muito ruim. Mas, cara, entre ele decidir fazer rap e não, cara, pra mim, pouco importa. O Biel se julga rapper, o Vitão se julga rapper. Então é o seguinte, cara, ele pode fazer rap. Só não vai ficar bom. Então, vida que segue. Por mim, tanto faz. E lembrando que Biel cantou Racionais com trajes europeus, incluindo cachecol. É isso, cara. Isso é verdade. Eu lembro disso. Cara, o Vitão também cantou Racionais. Agora o próximo a cantar Racionais vai ser o Fernando Feriado. E vida que segue, irmão. Ele dificilmente porque ele é contra, né? Não sei se ele já falou diretamente sobre os Racionais, mas acredito que ele não cante nenhuma música, não. Até porque ele é contra, né? Deixa isso bem claro. Mas você falou que ele era contra. Isso é verdade, isso é verdade. Ele era contra, então assim, Não dá pra até comprar. permanecendo já no próprio São Paulo, o atual
atual governador de São Paulo, quando ele era prefeito, ele falou que ele não ia deixar a prefeitura para concorrer Sim, Dória. a ser governador. O que ele fez? Largou o mandato e hoje em dia é governador. Então, assim, cara, a gente não pode se basear muito no que os políticos falam. A gente se baseia no que eles fazem. Sim. Então, o Fernando Feriado falar que não gosta de rap, mas usar o rap para se promover, para se recandidatar, beleza, se ele conseguir isso, mérito dele. Agora, garantir que ele não vai cantar Racionais, meu irmão, duvido não. Isso é verdade. Não dá pra bater o martelo, não, com esses caras não tem como. Fernando Holly tem um vídeo dele, né, que ele critica toda essa questão aí, do negro tá sempre relacionado ao rap. Tem um videozinho dele na Jovem Pan. Eu ia até comentar lá no Twitter dele, mas não ia dar muito certo, né? Mas é isso. Então, com isso, nós passamos para o último bloco, finalizando tudo. E aí, galera, nós encerramos o episódio de hoje. Lembrando novamente as nossas redes, identificadas como @tabloidenegro. Temos Instagram, nosso site www.tabloidenegro.com. Você pode entrar no nosso grupo, é só solicitar o link. Entre em contato conosco, nos mande recados, sugestões. Não nos xingue, por favor, que a gente é sensível. É isso aí. Muito obrigado. Vocês querem dar algum recado aí pra galera? Fique à vontade. Quero. Usem filtro solar e bebam bastante água. Isso aí. Cláudio, tem algum recado? Tenho não, gente. Valeu. Só isso. Um abraço. Tamo junto. Então, tá tranquilo. Valeu, gente. Até mais. Tchau. Thank you.